Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu vou só passar uma coisa importante para vocês aqui agora. As nossas reuniões, nós vamos trabalhar, por isso estou falando até para motivar os irmãos, tá? E nos ajudar nisso. Nós vamos trabalhar para 17 horas em ponto terminar a reunião e 16 horas e 30 terminar a reunião. Então 1h30 de reunião, aí depois começa às 19, termina 21, 20 e 30, né? Entendeu? Então vocês vão perceber, mas terminou mais cedo? Não, desde o começo a proposta é terminar às 18h30, mas a gente vai protelando. Então, se você conseguir chegar às 5 da tarde, às 17 horas, saiba que às 18h30 a gente vai encerrar a reunião, amém? Aí dá para fazer um lanchinho, dá para ir mais cedo para casa, e para você também trazer o seu visitante, que tem outro compromisso muitas vezes, vai dar para vir, amém, irmãos? Hoje, dia dos pais, né? É um dia que a gente não pode deixar passar batido. Agradecer os irmãos que vieram no café, foi muito bom. Lembrando que os irmãos recebendo parente em casa, né? Aquela festa toda. Lá em casa a gente está com muito parente, não na casa, mas a família, nós estamos recebendo muito parente essa semana. É formatura, é dia dos pais, juntou tudo, né? Mas mesmo assim, né? Não, temos que continuar e colocar a palavra de Deus até nesse momento muito importante que o Senhor tem para nós, amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 12. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Quem achou e diga amém. Diz o seguinte, Provérbios 3, 12, o seguinte: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem, amém? Então vamos ler juntos, vou ver na minha versão, tem também no Data Show, mas vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3, você na sua Bíblia, vamos lá, 1, 2, 3 e... porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem, amém? O tema da nossa mensagem hoje são as 4 fases da paternidade. Então você que está anotando aí, coloca aí, as 4 fases da paternidade. Por mais que é uma fase, o que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, psicólogos falam, né, terapeutas familiares falam, mas eu penso nessas 4 fases, da gente entender também o propósito de Deus para nós, o propósito que Deus tem para nós, na paternidade. E aí, muitas vezes, eu acho que tem 2 coisas importantes. A primeira coisa é a omissão do pai, não é verdade? Não tem como o homem ser de uma natureza tão omissa, né? O ser humano, o homem, e conforme a cultura piora, sabia disso? Conforme a cultura se piora, uma geração de pais omissos, né? Geração de pais totalmente omissos à sua responsabilidade, e conforme a cultura que esse pai tem, entendendo? É pior ainda, tá? Nós temos aqui os pais brasileiros com uma cultura média, né, por causa daquela primeira parte, a herança católica, da onde o pai tem total responsabilidade com a família, e também da onde se batia muito colocado, né, na questão de divórcio e separação, né? Então, por causa dessa cultura, se criou ainda um fortalecimento dos pais. Mesmo assim, a ausência paterna é muito grande da responsabilidade no cuidado da família, e aí muitas vezes a mãe tem que fazer o papel de mãe e de pai, por causa da omissão dos pais. Agora você quer ver, na cultura latina, principalmente a América Central, tá? América Central, uma vez a gente teve um jovem aqui, acho que ele era de Honduras ou El Salvador, se eu não me engano. Ele tinha acho que 27 anos, mas ele tinha 7 filhos, e cada filho com uma mulher.
da qual ele não pagava pensão e não ajudava nenhum deles. E ele estava daqui, foi para o Rio de Janeiro ele estava em Portugal. Ele estava aventurando, saiu do país dele aventurando. E aí eu fui dar uma pesquisada na época e descobri que dependendo dos países aqui próximos, por exemplo, Paraguai, é normal a mãe solteira, entendendo? A mãe ter 3 filhos de pais diferentes, entendendo? Também na Colômbia, também na Colômbia e também na Venezuela e também toda a América Central. Aí se você puxa um pouquinho para Peru e Chile e Argentina, já muda, entendendo? Por mais que são países latinos, já muda, os homens têm uma responsabilidade a mais. Vocês entenderam? Então, conforme a cultura, a responsabilidade do pai, ela muda. Mas tá bom. O que a gente queria trazer sobre isso aí? Vamos pensar como nossos pais de hoje, tá? Eu lembro falando conforme a cultura, por exemplo, a cultura americana, eu creio que a cultura dos americanos, né? Existe hoje 2 linhas americanas hoje na América do Norte. E também do Canadá, o Canadá mais centrado um pouquinho, demora um pouquinho, mas a cultura americana também ela entra nessa fase, conforme a região, a cultura, tá? Aonde se prega menos a palavra, onde se vive menos o evangelho, também há uma tendência dessa questão de pais totalmente omissos, né? Em relação ao cuidado do filho mesmo, os pais omissos. A América do Norte também está caminhando para isso. Por quê? Por causa do desfacelamento da família, entendeu? Das drogas, da prostituição, dos vícios. Então, se quebra uma família, se tem divórcio, tem separação, né? Tem pai separado. Mas vamos pensar que Porto Velho é uma referência interessante, Porto Velho. A gente pega Porto Velho. Por que eu estou falando isso? Por causa de um líder de jovem nosso lá, de uma das nossas igrejas lá. E ele falou o seguinte: pastor, dos nossos 30 adolescentes que nós temos aqui, meninas e meninos antes de 18 anos, né? Dos 30 aqui que nós temos, somente uns 5 ou 6 que mora com pai e mãe. O resto mora tudo com a avó. O resto mora tudo com a avó. Ou mora com sua mãe, né? As meninas, né, de 15 anos para menos, nenhuma mais, né, tem vida sexual ativa, tinha, né, antes de vir para a igreja. E os meninos, a maioria, todo mundo já usou droga. Vocês entenderam? E por quê? Muitas vezes está na omissão, né, de uma geração de pais omissos, tá? Mas existe essa fase que a gente vai falar aqui para vocês agora, e das idades dos filhos, tem até as idades, e aí que o pai tem que tomar cuidado com isso, para os pais que estão presentes aqui, e para as mães que estão presentes, para orientar nessa questão. É interessante, principalmente os pais de primeira viagem, durante essa fase, assim, dos 2 anos, o filho praticamente é o centro do universo, entendendo? Da qual os pais, eles vivem em favor do filho. Geralmente fica a margem ali, eles ficam, né? Os pais ficam, o bebê nasce até os 2 anos, eles praticamente procuram fazer tudo que a criança quer, né? A criança tem 1 aninho, né? Mas eles fazem aquela festa de aniversário, né? Alguns psicólogos falam que a festa não é para a criança, a festa é para os pais, né? E na verdade é realmente, né? Que a criança nem entende que é aquilo ali, mas tudo fica em volta do filho, né? E o filho, na verdade, a rotina da casa muda tudo, porque tem que se adequar ao filho. E aí muitas vezes, se o casal não tomar cuidado, eles começam a fazer tudo que o filho gosta, e aí, na verdade, quem manda não é mais os pais, são o filho. Inclusive, saiu umas matérias aí agora na internet, que vocês viram essas coroinhas, né? Príncipe fulano, você chega nas festinhas de aniversário, tudo tem a coroinha do reizinho, tal. E aí, esses psicólogos falaram o seguinte, que essa é um reflexo de uma síndrome que o Brasil tem, ou outros países, síndrome do imperador, que são pais
que protegem tantos filhos, que cuidam tanto dos filhos, ao ponto de falar assim: não, eu não posso deixar meu filho sofrer nenhuma frustração, ele não pode passar o mesmo que eu passei, né? E aí, até a decoração da festinha do aniversário dos filhos é tudo de coroa, né? De príncipe, de princesa, e porque eu não posso sofrer nenhuma decepção, né? Então, os pais fazem tudo que os filhos querem, né? Muitas vezes se endividam, muitas vezes passam situações difíceis, para simplesmente, né? Simplesmente é complicado quando a gente vê algum comportamento dos pais hoje, tá bom? Então pense nisso aí. Até os 2 anos o filho é o centro das atenções e se protegem todos os filhos por essa questão. Nós temos a segunda fase, você que está anotando aí, coloca aí. A segunda fase já é da idade entre 3 e 13 anos, né? O filho fica mais velho, principalmente se for uma família maior. O filho, ele já não é mais o centro do universo, os pais estão mais no papel assim da autoridade e liderança, e querendo ou não, é aquele período de discipulado, né? É aquele período de você pegar o seu filho e começar a discipular o seu filho, né? Pode ser também disciplinar, mas discipular. Por quê? Porque o caráter da criança, segundo os psicólogos também, gente, se forma até os 12 anos, até antes dos 12 anos. Então 12 anos é o pico máximo, né? É o pico máximo de uma formação de caráter. Então esse é o momento que os pais têm que ficar muito espertos, né? Os pais têm que ficar muito espertos mesmo. Por quê? Porque é esse período do discipulado onde você vai guiando o seu filho para onde ele deve seguir. Você tem que orientar seu filho. E muitas vezes os pais estão fazendo o contrário, né? Vamos pensar claramente aqui, e a gente continua batendo muito na tecla disso. Os pais, criança de 9 anos já com celular, né? Vamos pensar aqui, com 9 anos com celular, 8 anos já tem o seu próprio celular. Então o pai prefere deixar o filho no celular ou no tablet, né? Já compra aquele tablet para a criança entreter. Segundo um dos maiores estudiosos no caso, que é o Dr. Augusto Cury, ele falou que o pior veneno, segundo Augusto Cury, não é o que eu estou falando, o pior veneno que existe é os pais darem celular para os seus filhos ficarem quietos. Por exemplo, seu filho é bebê, quantos já viram e achou uma gracinha, né? O neném está chorando, quando você dá o celular, ele para de chorar, aí ele começa com o dedinho fuçar no celular, né? Aí ele falou assim: pais, vocês estão deixando seus filhos doentes. Por quê? Porque o bebê vai entender o seguinte: eu não posso ficar parado, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu não posso parar. Então eu estou desenvolvendo no meu filho já uma predisposição à hiperatividade, entendendo? Então o seu filho a mente vai querer ficar trabalhando, é como se fosse assim: você tem que manter o seu filho todo dia intertido, né? Senão ele vai pirar, o meu filho vai pirar, ou eu vou pirar. Mas por quê? Criou esse vício, e aí depois que se torna totalmente, o vício já está alastrado, para largar é muito mais difícil. Então, de 3 a 13 anos, momento do discipulado, momento do papel da autoridade e liderança, momento do menino ter as funções dele como menino, das meninas ter a função dela, né, responsável. Por quê? Porque se os pais não fazerem isso, mas o que a maioria dos pais faz? Deixa quieto, eu vou fazer logo que eu só passo raiva, mando fazer, não faz, então é melhor eu fazer, está resolvido. De novo você está estragando o seu filho, quando você realmente não impõe uma responsabilidade para ele, não cobra isso dele e não faz com que isso aconteça. Amém? Agora tem a terceira fase, gente. Se você está anotando aí, a terceira fase é a fase de 14 anos em diante, né? A Letícia vai fazer 14 anos agora terça-feira, tá? Letícia vai fazer 14 anos terça. Então, essa fase é o seguinte: é a fase da tutoria, na qual prepara o filho para se tornar um adulto, e é um rito de passagem. O objetivo é que o filho guie-se a si mesmo, mas tendo pais como seus mentores. Eu já fiz uma proposta para minha filha, para Letícia. Já falei: Letícia, você vai fazer 14 anos? Vai, então tá bom. O celular, a proposta é que ela só vai ganhar o celular com 15 anos.
Somente com 15 anos que a minha filha vai ter o primeiro celular dela. Mas eu fiz uma proposta para ela. Falei: Letícia, eu tenho uma proposta para você. Você está muito bem na escola, você está indo bem, suas responsabilidades aqui na casa, você está fazendo muito bem, desde que seja na pressão, né? Tem que ser na pressão, tem que ser na ameaça, né? Senão não vai o negócio, né? Ela está nessa fase, né? E aí o que eu faço, né? A Josi ficava assim, quando a Josi ficava assim: Josias, eu não sei o que eu vou fazer com essas meninas, né? Irmãos, quando eu fiquei, a Josi ficou 1 mês fora, 40 dias fora, 2 meses fora. Gente, eu fiquei sozinho com essas meninas, dirigindo o culto aqui, dirigindo o céu, trabalhando normal na igreja, organizando programa de TV normal. E as meninas, notas máximas na escola, a casa estava sempre limpinha. Não tive nenhum problema com as minhas filhas. Nenhum, entendendo? Porque eu tinha uma linguagem do amor com elas. Eu tinha uma cinta na sala e eu não falava nada, entendendo? Eu só chegava e dava só uma pequena lembrança, só uma pequena sentada de leve, tá? Eu só chegava assim, ó: ah, pai, peraí. Eu falei: peraí. Você já conhece esse peraí, né? O peraí, que se você for ver, passa 1 hora, 2 horas, não resolve. Então não tinha problema com as minhas filhas. Eu só pegava na cinta, a maioria não precisei. Eu só pegava, porque eu falava: eu não vou falar, eu só vou chegar e vou agir. Olha, irmãs e irmãos, minhas filhas ficaram uma bênção, entendendo? Esses 40 dias, mas depois que a mãe delas chegou, entendendo? E eu não falo nada. Já a mãe delas não. Isso aqui, eu não aguento mais. Eu falei: Josi, você tem que usar o meu método, para de falar. Eu não sei porque que fala tanto, não vai resolver. Faz, que vai resolver melhor. Mas não é. Aí o que eu fiz com ela agora? Estamos terminando. Aí o que eu fiz com ela? Eu falei: Letícia, você vai ter 14 anos agora, e eu já vou fazer um planejamento com você. Eu vou planejar agora dessa franquia que você tem aqui, da camiseta e tal, né? Que é umas franquias que eu mostrei para ela o projeto. Eu vou ensinar você a trabalhar com isso aqui, para você juntar dinheiro, para você comprar o seu carro quando você tiver 18 anos. Então já estou falando para vocês aqui. Então daqui 5 anos, a Letícia vai estar completando 18 anos, com o carro dela, que ela vai comprar com o dinheiro dela e pagar a habilitação com o dinheiro dela. Aí eu vou mostrar para a igreja aqui. Falei: irmãos, eu discipulei bem a minha filha, ensinei a ela, o primeiro carro com 18 anos ela vai comprar com o dinheiro dela, entendendo? Vocês entenderam? Aí eu falei: Letícia, você topa? Topo, pai. Só que é o seguinte, vai depender do que dela, gente? Do potencial dela e do esforço dela. Amém? Então isso é muito importante, tá bom? Então essa é a fase de 14 anos em diante, a fase da tutoria, que a gente tem que tutoriar. Você pegar seu filho: ah, pai, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Não, meu filho, não é assim não, vamos resolver esse negócio. Você já tem 14 anos, você tem que começar a se programar assim, entendendo? Porque quando tem 14 anos, ele quer jogar videogame, aí quer festar, quer sair com os amigos. Quando você vê seu amigo, seu filho já não quer conversar com você, seu filho está sempre distante, sempre pelos cantos. E se você não buscar um meio para isso, né, é muito mais difícil. Então, ao invés de você deixar o seu filho correr de você, é o momento de você juntar o seu filho, né? Aí depois completa 18 anos, 21 anos, quer responsável pelos seus atos, quer morar sozinho, quer pagar suas contas, filho, aí vai na paz. Mas enquanto você estiver aqui dentro da casa do papai, tem que ser conforme as regras aqui, amém? Então existem muitos tipos de pai, e a gente vai ver agora uma apresentação sobre alguns tipos de pai, e depois a gente finaliza essa palavra. Vamos lá.